1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor, e da Tua palavra, e nos traga a revelação, Deus, da Tua vontade para a nossa vida. Os Teus ensinos, Pai, e a Tua palavra têm enchido o nosso coração, e o objetivo disto, Pai, é transformar o nosso viver, fazer-nos entender que em Ti, Senhor, está a verdadeira vida, a vida de graça, a vida de abundância, a vida de paz, a vida de bênçãos, e o Senhor tem promessas para nós, e nós queremos vê-las cumpridas, Senhor, em nossa vida, em nome de Jesus. Por isso nós te damos todo louvor e honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, nós temos um provérbio lá, provérbio 23, 7, lá no livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, que diz o seguinte: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E essa é uma grande verdade, escrita pelo sábio Salomão, né? Considerado o homem mais sábio. Mas, queridos, evidentemente essa frase ela fala a respeito de uma posição interior que terá reflexos no exterior. Ou seja, aquilo que nós conseguimos enxergar da nossa própria vida interiormente vai produzir efeitos no nosso exterior. Essa é evidentemente uma visão bíblica que demanda da nossa parte fé, que demanda ou que exige da nossa parte crer naquilo que verdadeiramente a palavra de Deus fala a respeito disto. E ela nos ensina a olhar para a nossa vida de uma maneira sempre otimista, ainda que as situações procurem mostrar o contrário. Mas a gente já viu, vocês com certeza já ouviram ou já ouviram, essa frase ser usada como uma declaração positivista, de positivismo, né? Que pode mudar as circunstâncias à sua volta simplesmente pelo fato de você condicionar mentalmente a sua forma de pensar a respeito de si mesmo. E alguma coisa do tipo, eu não preciso necessariamente crer na palavra, mas eu tenho que pensar positivo, né? Hei de vencer mesmo sendo professor. E as pessoas muitas vezes acham que isto é suficiente. Falar frases de efeito, que isto torna as coisas suficientes. Em geral, queridos, o homem sabe que não é perfeito, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos. E o homem sabe que não é perfeito e que precisa de alguns, digamos, consertos aqui e ali. E a forma como as pessoas se enxergam, ou aquilo que acreditam, vai determinar o que ela acha ser a solução da condição humana. Se você vê alguma área, ou você consegue enxergar alguma área de deficiência na sua vida, você pode enxergar isto como um problema, digamos, intelectual. Então você vai buscar a solução na educação. Ou você pode enxergar, talvez, um problema psicológico. A solução natural para o homem é buscar uma solução na psicologia, né, na terapia.
Se for um problema fisiológico, você vai buscar a solução na medicina. Pode ser um problema filosófico, então você vai recorrer à filosofia. Então nós achamos às vezes que nós temos deficiência em alguma ou outra área. Frequentemente nas entrevistas, né? Entrevistas de emprego, às vezes as pessoas, ou o entrevistador pergunta, bom, qual é a sua área, a sua área de fraqueza ou a sua área de deficiência? E às vezes a gente tem até dificuldade de reconhecer isso, porque a gente não quer mostrar para os outros que nós temos deficiências na nossa vida. Você procura sempre enfatizar, e você sempre é orientado a enfatizar aquilo que você tem de forte, né? Porque é um problema muito grande você reconhecer as suas deficiências, ou mostrar as suas deficiências. Mas os evangelhos, queridos, nos mostram que a vida cristã, ela é fundamentada no novo nascimento, numa vida nova. Uma vida totalmente transformada, totalmente remodelada segundo o padrão de Deus, tendo como nosso modelo seu Filho Jesus Cristo. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita para os crentes da cidade de Corinto, e é importante a gente entender este pano de fundo para a gente poder entender as coisas que Paulo fala aqui na sua carta. Mas ela foi escrita para os crentes da cidade de Corinto, depois da visita que ele fez por volta do ano 46 da era cristã. Ele esteve lá pregando o evangelho. Corinto era uma cidade grega, localizada numa faixa que eles chamam de istmo, né? Uma faixa estreita, porque a Grécia, a parte de cima é larga, depois ela tem um estreitinho que liga a parte de baixo, que também faz parte da Grécia. Então ele chama aquela faixazinha de istmo, né? Aquela faixa estreita. E liga então o sul e o norte. E Corinto estava localizado exatamente neste lugar. A cidade de Corinto, ela foi destruída por volta do ano 146 antes da era cristã, e só foi reconstruída cerca de 100 anos depois. E ela foi reconstruída por Júlio César, imperador romano. E foi reconstruída ali como colônia de Roma. Ela se localizava próximo à cidade de Atenas, que era a capital da Grécia. E que naquela época, na verdade, era a capital do mundo, ou a capital intelectual do mundo, porque todas as coisas, todo o desenvolvimento filosófico, principalmente, se concentrava ali na região de Atenas. Na época que Paulo visitou a cidade de Corinto, ele estabeleceu uma igreja ali. E Corinto era naquela época a capital da província de uma cidade chamada, ou de uma região chamada Acaia. E ela tinha algumas características que a tornavam atraentes, porque ela era margeada por dois mares. Ela tinha o mar Egeu de um lado e tinha o mar Jônico do outro. E por essa razão, queridos, grande parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente passavam por aquele lugar, passava pela cidade de Corinto. Era uma cidade, então, bastante importante. Uma cidade que rapidamente se tornou um grande centro comercial da região e uma cidade que se tornou extremamente rica. Mas como todo lugar, e nós podemos usar como exemplo aqui no Brasil a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade de referência aqui no Brasil, porque é a principal cidade do Brasil, é a cidade mais desenvolvida, é a cidade onde mais se produz economicamente falando. E como todas as cidades neste contexto,
pessoas de muitas regiões, de muitas nações, passavam ali pela cidade de Corinto, como passam aqui pela cidade de São Paulo. É o que a gente chama de uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade do mundo. Não é uma cidade local, é uma cidade cosmopolita do mundo. Por ali passavam todo tipo de cultura, ou toda a cultura se misturava, estabelecendo ali contrastes sociais absurdos. E o que nós vemos exatamente aqui é isto. Porque se você sai, por exemplo, da cidade de São Paulo e vai para uma cidade menor do interior, à medida em que você vai para cidades menores, você vê que as influências culturais diversas, elas são menores. E aqui em São Paulo, como na cidade de Corinto, a diversidade de culturas era muito grande. E a influência dessas culturas na vida, inclusive, da população local, era muito grande. Por essa razão, Corinto era conhecida como uma cidade politeísta, que adorava vários deuses. E ela era conhecida também, queridos, pela imoralidade, pela devassidão. Ali, em Corinto, estava a deusa do sexo. Estava ali Apolo, que fazia apologia à homossexualidade. E que influenciava as pessoas daquele lugar. E que induzia as pessoas à prática de coisas erradas relacionadas a essa área. Atos capítulo 18 diz que Paulo foi para Corinto e lá ele ficou durante 18 meses, 1 ano e meio ele ficou ali pregando o evangelho. E ali ele estabeleceu uma igreja. Algum tempo depois, quando ele estava em Éfeso, passando um período em Éfeso também pregando a palavra, estabelecendo a igreja ali, ele recebe carta ou notícias, né, de que a igreja de Corinto estava ainda sendo influenciada pela cultura pagã. A igreja de Corinto ainda estava sendo influenciada pelas coisas que vinham de fora. Embora eles tivessem aprendido algumas coisas importantes da palavra de Deus, e no tempo em que Paulo estava ali pregando o evangelho, algumas pessoas se converteram, ou muitas pessoas se converteram, e eles estavam crescendo no conhecimento das coisas de Deus. O que Paulo recebe de notícias é que, embora a igreja estivesse estabelecida, as práticas mundanas estavam tomando conta do coração das pessoas que estavam dentro da igreja. E embora estivessem dentro da igreja, eles estavam com o coração no mundo. Paulo então começa essa carta aqui de 1 Coríntios, queridos, endereçada, ele diz aqui, a igreja de Deus, no versículo 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. E é interessante como a gente vê, ele chamar os crentes, ele chama os crentes de santificados em Cristo Jesus. Ele disse, vocês são chamados para ser santos. Embora de santo eles não tivessem nada. Embora fizessem parte de uma igreja problemática. Uma igreja cheia de problemas. Uma igreja dividida. Uma igreja cheia de gente falando mal uns dos outros. Uma igreja em que se praticava inclusive incesto. Uma igreja em que muitas coisas ruins aconteciam. E Paulo escreve, sabendo de todas essas coisas, porque ele discorre sobre essas coisas ao longo da primeira carta. E ele escreve para essa igreja dizendo, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados de Deus, em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Amém, queridos?
É assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos vê. Em algumas outras cartas, a segunda carta que nós temos registrada na Bíblia, Paulo já escreve lá para a igreja de Corinto, chamando aos santos da igreja de Corinto. Quando ele escreve aos filipenses e aos tessalonicenses, ele também diz aos santos que estão nesta igreja. Ele chama de santos, não porque as pessoas tinham atitudes santas, mas porque essas pessoas um dia foram separadas para Deus. Nós somos separados para Deus. O dia que nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo, nós decidimos seguir o Senhor, nós decidimos obedecer a sua palavra, então nós fomos separados para Deus. Somos santos. Talvez não tenhamos atitudes santas, mas somos santos, em processo de santificação. O ensino que Paulo ministrou no tempo em que ele esteve lá, estava sendo deixado de lado. A falta de contato muitas vezes com o ensino, né, da palavra de Deus, faz muitas vezes com que a gente vá esquecendo algumas coisas. 1 Coríntios 5:9, Paulo registra que ele já tinha escrito uma carta antes para a igreja de Corinto, alertando-os para os perigos de se associarem aos impuros, ele diz lá no versículo 9 do capítulo 5. Esta carta você não encontra registrado na Bíblia. Na verdade, foram 4 cartas ao todo que Paulo escreveu à igreja de Corinto. 2 delas se perderam, nós não temos registro delas, mas sabemos que elas existiram. A Bíblia nos mostra, queridos, que nós temos um propósito na nossa vida. O propósito de Paulo, ou o chamado de Paulo, era ser apóstolo, mensageiro da palavra de Deus. Às vezes nós descobrimos, num tempo diferente, qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Eu já ouvi história de empresários, por exemplo, que desenvolveram a sua vida inteira cuidando da sua empresa, sendo próspero ali na sua empresa, ganhando muito dinheiro, mas que em um determinado momento da sua vida Deus o chamou para largar tudo aquilo e ir para a África, pregar o evangelho lá. O chamado de Deus para a nossa vida é muito específico e em algum momento Deus vai manifestar isso. Porque nós não estamos aqui por acaso, queridos, e nós precisamos fazer alguma coisa. Talvez o chamado que Deus tenha para a sua vida seja de, através da sua própria experiência, produzir frutos na vida de outras pessoas e levá-las a Cristo simplesmente pelo seu testemunho. Mas de alguma forma ou de outra, Deus sempre deseja usar a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso saber. Em algum momento, se o meu coração estiver totalmente rendido a Deus, eu vou descobrir. Mas a Bíblia mostra claramente que uma das principais características da conversão do homem é ele ser chamado para ser santo. E este é o tema dessa mensagem de hoje, chamados para ser santo. Chamados para ser santo. Eu e você fomos chamados para ser santo. E quando a gente ouve esta palavra, a forma como Paulo se dirige às pessoas da igreja, de igrejas problemáticas, de igrejas cheias de contendas, de pessoas que estão sendo induzidas ou levadas ou contaminadas por coisas mundanas, mas estão ali na igreja. Eu sempre digo, queridos, que igreja é lugar de gente doente.
Jesus disse, olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Aqueles que se consideram sãos não precisam de mim. Aqueles que se consideram sábios não precisam de mim. Eu vim para aqueles que sabem que a sua vida depende de Deus. Amém, queridos? Então, a Bíblia nos mostra que uma das principais características da conversão do homem é ele ser chamado para ser santo. E quando a gente se refere à palavra santo, ou quando a Bíblia se refere à palavra santo, ela se refere àqueles que foram ou que são separados para Deus. O modo de vida dos cristãos ali de Corinto não era uma vida, não era um modo de vida compatível com um santo, ou com uma vida de santidade. Os problemas que aqueles crentes enfrentavam, queridos, na verdade são os mesmos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias. As dificuldades que eles enfrentavam ali são as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. A influência dos valores mundanos, que frequentemente colocam dúvidas no nosso coração sobre aquilo que aprendemos da palavra de Deus, está presente nos nossos dias, como estava também naqueles dias. Lá nos Estados Unidos, no tempo que a gente esteve lá, eu assisti um filme cristão que infelizmente não tem aqui, não passa aqui, assisti na Netflix lá, mas um filme que fala a respeito da controvérsia que existe entre a criação. O mundo foi criado pelo Big Bang ou o mundo foi criado por Deus? E conta a história de um pai cristão, de família cristã, que ensinou a sua filha nos caminhos de Deus. E de repente, ele descobre que lá na escola estão ensinando que o mundo não foi criado por Deus, porque Deus não existe. Mas o mundo foi criado por uma explosão cósmica que resultou em várias coisas. E que a criação é, na verdade, uma evolução. E que o homem descende do macaco. E ele, preocupado com isso, vai lá então conversar com o professor, e o professor lança um desafio para ele. Bom, nós temos aqui sempre, todo mês, nós temos aqui uma reunião de discussão sobre determinados assuntos. Eu gostaria então de convidá-lo para uma discussão sobre esse assunto. E aquele pai diz, bom, mas eu não sou a melhor pessoa para discutir esse assunto. Não, mas o senhor está defendendo uma tese. Então o senhor vai defender a sua tese, eu vou defender a minha. E colocou aquele pai numa situação difícil, e aquele pai teve que aceitar o desafio. E ele buscou alguém que pudesse ajudá-lo e descobriu um professor que era cristão e que não concordava com aquela teoria, tinha sido despedido da escola por causa da sua fé. E lá no finalzinho da história, só para encurtar, queridos, esse professor, quando estava debatendo com outro professor, ele diz, olha, a Bíblia não é um livro histórico, e realmente não é. Se a gente for analisar do ponto de vista daquilo que a gente entende como ser histórico. Não é um livro científico, porque não tem o objetivo de provar absolutamente nada. Mas é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, nós vemos que ela tem toda uma cadeia de situações que mostram ou que fazem algum sentido. Mas aquilo que chamam de ciência, que defende também a criação do mundo através de uma explosão cósmica, são teorias que não se pode provar. E ele estava dizendo, olha, na verdade, tudo é uma questão de fé. Eu tenho que ter fé para acreditar que o mundo foi criado através de uma explosão, ou eu tenho que ter fé para acreditar que o mundo foi uma criação de Deus. O fato é que todas as coisas têm que ter um começo.
E alguma coisa tem que ser criada, porque ela não existe. E quem cria estas coisas? Em quem que nós vamos crer? Ou no que nós vamos crer? E ele estava dizendo, eu decidi crer na palavra de Deus. Eu decidi crer no Deus Criador. Você tem a escolha. O ensino, queridos, que Paulo ministra aqui, nesta carta, que ele ministrou às pessoas ali da igreja de Corinto, esse ensino conduz aquelas pessoas às verdades fundamentais a respeito de Deus e o Evangelho de Cristo Jesus. E o que nós vemos, queridos, que essa verdade ela é essencialmente básica e simples. Ele fala sobre a necessidade de a gente conhecer o Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo crucificado e ressuscitado, e que é manifestado na nossa vida através do Espírito Santo. Este é o ensino simples e básico. E quando a gente vê Paulo escrevendo a sua carta àquela igreja, nós não vemos Paulo repreendendo as pessoas com ira, com fúria, por causa da atitude deles, mas trazendo essas pessoas de volta à simplicidade do Evangelho, para que eles possam conhecer verdadeiramente quem Deus é. E este é o ensino que esta carta traz para a nossa vida também, queridos, porque às vezes a gente quer complicar tanto as coisas, ou quer complicar tanto a palavra de Deus, é o evangelho de simplicidade. É de pregar às pessoas que o Senhor salva, que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, que o Senhor entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ser libertos e pudéssemos ser salvos. Este é o evangelho. E às vezes a gente se esquece disso e acha que o evangelho é alguma coisa complicada. Essa mensagem que Paulo trouxe à igreja de Corinto, na verdade, é uma mensagem contemporânea, queridos. É uma mensagem para nós, para os nossos dias. Paulo nos ensina a mudarem suas vidas, a mudarem o seu modo de viver, a mudarem o seu caráter, a moldarem o seu caráter segundo o caráter de Cristo, a sua vida, a vida de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Assumirmos que nós precisamos dessa mudança na nossa vida, se nós quisermos realmente viver para Deus. Processo de santificação, então, queridos, ele começa quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, decidimos seguir Jesus, decidimos obedecer a palavra de Deus. E à medida que nós vamos sendo tratados, através do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos sendo tratados e vamos sendo santificados. Nós, por atitude nossa, porque isto não é uma mágica. Nós vamos arrancando das nossas vidas os velhos hábitos, os velhos conceitos, as velhas crenças, o velho conhecimento, tudo aquilo que nos faz viver longe de Deus, e nós substituímos pelo novo, a nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos adotando como nossa vida a vida de Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 32, registra as palavras de Jesus quando ele estava dizendo aos discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento da verdade faz com que a gente tome uma posição na medida em que nós assumimos essa verdade como verdade para a nossa vida,
porque nós entendemos que nós precisamos mudar, mudança na nossa vida, nós precisamos de mudança na nossa vida. E nós agimos de acordo com isso. Essa história que eu contei para vocês, sobre o filme que eu assisti, mostra claramente, queridos, o quão influenciado nós podemos ser, ainda que muitas vezes sejamos crentes, ainda que muitas vezes nós estejamos na igreja, ainda que muitas vezes nós leiamos a palavra de Deus, o quanto nós podemos ser influenciados por coisas que vêm de fora. A igreja de Corinto era uma igreja que estava crescendo no conhecimento de Deus e de repente aquilo que vinha de fora, pessoas que se introduziam, traziam ensinos estranhos, a palavra de Deus estava contaminando o coração das pessoas daquela igreja. O que nós vemos aqui quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está mostrando para mim e para você que o evangelho é um ensino de libertação. Porque nós, sem Cristo, somos escravos do pecado. E quando eu e você decidimos seguir Jesus e obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós nos tornamos livres. Por isso Paulo escreveu lá no livro de Gálatas aos crentes da igreja de Gálatas, ele escreveu: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não torneis a vos colocar debaixo de jugo. Não torneis a vos colocar debaixo de escravidão. O Senhor já libertou. O Senhor já trouxe liberdade sobre a nossa vida. Queridos, nós somos chamados para ser santos, para viver uma vida de santificação a cada dia, para buscarmos constantemente alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus. Ele é o nosso exemplo. É isso que nós precisamos fazer, e isso nós fazemos por decisão. O ensino do Evangelho de Jesus Cristo, registrado lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: é para que não sejamos mais como meninos inconstantes, que são levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém, queridos? Porque aquilo que você ouve pode influenciar o teu coração. Porque os preceitos humanos, ou os conceitos humanos, que quer questionar a palavra de Deus, pode colocar em dúvida o seu coração. E você começar a deixar a palavra de lado, porque aquilo que a maioria entende como certa, então deve ser verdade. A Bíblia diz o seguinte, queridos: estreita é a porta que conduz ao céu, larga é a porta que conduz ao inferno. Porque são poucas as pessoas que decidem seguir a Jesus. Embora esta não seja a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. Este é o desejo de Deus. O que nós vamos escolher então, queridos? A palavra de Deus ou os preceitos humanos? A palavra de Deus ou os conceitos do homem? A palavra de Deus ou aquilo que é a verdade que o homem expressa por si mesmo? A nossa mente, ela é atacada pelo diabo todos os dias com coisas que podem nos levar ao engano, coisas que podem nos fazer tomar o caminho errado. Onde é que eu tenho colocado os meus olhos? O que eu tenho feito? Nós estamos aí em época de carnaval agora. E carnaval a televisão se enche, né?
dos desfiles, dos bailes. E você pode pensar, bom, isso aí não tem importância nenhuma para a minha vida, eu posso assistir, não vai ter problema nenhum. Engano seu, querido. Porque o diabo pode usar isto para alcançar teu coração e colocar sementes. Jó declara, lá no capítulo 31, versículo 1, ele declara assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, a fixaria eu na mulher estranha? Ele usa um exemplo aqui, de repente você se permitir ser seduzido por alguém que não é a sua esposa, alguém que Deus separou por você. Pelo simples fato de você colocar os seus olhos e os seus olhos serem enganados e serem seduzidos por uma outra pessoa. Mas há diversas situações que podem trazer engano na nossa vida quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas erradas. Ah, tem algum problema? Queridos, às vezes nós vemos, não porque queremos, mas vemos porque está ali. Mas nós temos o poder de decidir entre continuar vendo ou não ver mais. Isto faz toda a diferença. O que eu tenho ouvido? As coisas que você ouve, queridos, pode influenciar o teu coração. Como aquela moça, filha daquela pessoa, daquele cristão do filme. Por que ele se preocupou? Porque ele viu a sua filha que tinha já aprendido a palavra de Deus sobre a criação do mundo, de repente chegar em casa com conceitos diferentes. Questionando a Bíblia, questionando a existência de Deus, porque ela ouviu na escola que Deus não existe. Deus é um mito. E a criação do mundo não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com a explosão, com o Big Bang. O que eu tenho ouvido? Ou melhor, a que eu tenho dado ouvidos? E a terceira pergunta que eu acho importante a gente refletir. O que eu tenho pensado e o que eu tenho falado? Salmos 19, 14, o salmista escreve assim: as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Porque o que eu falo, queridos, tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, ele também escreveu dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe nestas coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridos? Como é que eu faço isso? Alguém me perguntou há alguns dias, né? Como é que eu faço isto? A gente faz isto por decisão, queridos. A gente faz isso por decisão. Eu decido o que eu quero que domine o meu pensamento. Eu posso evitar que pensamentos venham na minha mente? Não. Mas eu posso evitar que aquilo domine o meu coração. Eu posso evitar, eu tenho o poder de impedir que aquilo faça parte da minha vida. Este poder o Senhor tem dado a você. É você que decide. A nossa carne, ela tem desejos que são contrários ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne, é o que diz a palavra de Deus.
O que é que nós precisamos fazer então? Nós precisamos negar a vontade da carne para nós vivermos a vontade de Deus ou a vida de Deus. Só para a gente terminar, já estou terminando aqui, queridos. Todos nós queremos, sem dúvida alguma, viver para Deus, principalmente desde o dia que nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo. Nosso desejo é viver para Deus. E o nosso espírito luta contra a nossa carne. Então nós temos aí uma guerra espiritual dentro de nós. Porque desejamos fazer a vontade de Deus, mas temos a nossa carne que nos impulsiona às coisas que são contrárias à vontade do Espírito na nossa vida. E o que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia nos ensina, queridos, é que nós precisamos fugir do pecado. Tomar decisões corretas com a direção do Espírito Santo no nosso coração. A Bíblia diz que carne é carne, espírito é espírito. As coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Se eu quero ter a direção do Espírito Santo sobre a minha vida, eu preciso permitir que o Espírito Santo seja o meu guia. Pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele possa falar no nosso coração e estar com o nosso coração aberto para ouvir o que Deus quer falar conosco. As coisas do mundo parecem ser mais atraentes, mais atrativas. Quando você olha para aquilo que acontece lá fora, você vai se sentir muito mais atraído. Elas são mais atraentes do que as coisas de Deus. Escolhas que a gente faz. As escolhas que muitas vezes o homem faz, baseado naquilo que ele acha que é bom para ele. E que muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, nos mostrando que são coisas que nos levam a perder a nossa vida. Às vezes a gente ignora aquilo que a palavra de Deus fala para considerarmos aquilo que nós ouvimos. O diabo, dia após dia, passo a passo, ele rouba o nosso coração, ele rouba os nossos sonhos, ele rouba a palavra de Deus, porque à medida em que ele vai colocando sementes no nosso coração, ele vai roubando a palavra de Deus de nós. Descobrir totalmente distante de Deus, frio espiritualmente. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ele não está dizendo que sem ser santo, ninguém verá o Senhor. Mas ele está dizendo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, queridos, o conselho que a gente pode dar hoje: fuja daqueles ou daquelas pessoas ou das coisas que podem te levar para um lugar distante de Deus. Santificação, queridos, não é perfeição. Santificação é um processo para fazer você parecido com Jesus. Amém? Nós somos chamados para ser santos, separados para Deus, para vivermos uma vida diferente e para sermos o povo de Deus nesta terra. Amém, queridos? É isto que Paulo traz de ensino para aquela igreja e também para a nossa vida hoje. Chamados para ser santos, chamados para ser diferentes, chamados para viver uma vida diferente, chamados para influenciar a vida de outras pessoas, porque Deus nos ensinou um caminho diferente. Pessoas precisam conhecer esta vida diferente e é através da nossa vida. Nós somos a boca do Senhor,
Nós somos o corpo do Senhor nesta terra hoje. Jesus subiu. Enquanto ele esteve aqui, ele fez a sua obra como homem. Mas depois ele disse, olha, eu vou subir e vou me assentar à direita do Pai. Portanto, ide, seja a minha boca, seja o meu corpo, seja as minhas mãos, para pregar o Evangelho e levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Amém, queridos? Eu e você, chamados para ser santos. Fique de pé, querido.